Olá, boa tarde. Vamos fazer a revisão aos índices americanos, tendo como início, começando pelo Dow Jones. O Dow Jones se apresentou aqui durante a semana passada um comportamento que era relativamente expectável. Nós tínhamos deixado a indicação de neutralidade de curto prazo durante a semana passada, porque havia aproximação a uma fortíssima resistência. Apesar disso, eu colocava a possibilidade de haver uma quebra em alta dessa resistência e depois uma correção abaixo, novamente abaixo daquilo que seria já nessa altura uma zona de suporte. Houve uma fraqueza, está a haver neste momento uma fraqueza significativa no gráfico de 4 horas, com um padrão de inversão claramente ativado, e isso parece querer evidenciar que o Dow Jones vai ter aqui um período de alguma fraqueza. Repare-se que houve uma quebra clara da zona de referência que se situava aqui nos 18.184 pontos. A partir desse momento temos o Dow Jones a caminhar rapidamente para um ponto de suporte e nesta fase estará já provavelmente muito próximo de atingir a projeção do seu movimento descendente. Está neste momento a atingir, ainda estamos a meio da sessão, estamos a atingir a projeção. É possível que haja aqui um ligeiro suporte, um rebound até uma aproximação aos 18.130 pontos, por exemplo, e depois que exista uma continuação do movimento descendente. Não me espantaria que tal acontecesse. Repare-se que podemos ver neste momento que está a haver aqui alguma pressão compradora nesta zona que também é de ligeiro suporte. Ora, perspectivas. O gráfico de 4 horas, como se vê, não está muito interessante. O gráfico horário não está muito melhor também. Temos aqui uma fortíssima descida, após a quebra descendente do suporte, houve uma retração significativa do preço e agora a aproximação aqui à zona, pelo menos dos 17.990 pontos, parece-me, já estamos lá muito próximos. É a primeira zona de suporte, pode gerar algum rebound. Temos aqui uma zona de suporte um pouco mais forte, 17.878 pontos. Para já não está, na minha opinião, para entradas longas. Eu esperaria por uma acalmia deste movimento descendente, por uma eventual geração de um movimento de recuperação, para depois eventualmente testar uma entrada. Por tudo isso, vamos então passar o sentimento no Dow Jones de neutral para neutral descendente durante esta semana que agora entra. No que diz respeito ao curto prazo, já no que diz respeito ao médio e ao longo prazo não há ainda grande coisa a evidenciar. É possível, não será de estranhar, mesmo que tenhamos aqui a aproximação aos 17.600 pontos, numa primeira fase aos 17.850 pontos. Repare-se aqui no gráfico diário que é aqui uma resistência considerável, perdão, um suporte considerável, pode aguentar a cotação. A minha primeira teoria iria para uma retração até aqui esta zona, para depois haver uma ruptura ascendente da resistência. Vamos ver, é possível que isso venha a acontecer, pelo menos para já. Aparentemente será a primeira zona de salvaguarda do índice. Não me espantaria que tivéssemos uma aproximação à mesma. Percentualmente acaba por não ser muito significativa a descida, pouco mais de 2%, por isso parece-me perfeitamente natural que haja uma retração a essa zona, e mesmo se houver aqui uma retração à zona dos 17.600, também não será por aí que as coisas ficam comprometidas no médio e longo prazo. Passando ao Nasdaq, na semana passada eu tinha deixado a indicação de curto prazo ascendente. Acabamos por ter, sem dúvida, uma semana bastante interessante, uma semana de neutralização ascendente, mais uma vez uma aproximação à zona de resistência, e agora, já durante esta semana, aparentemente está a haver aqui uma ligeira retração, também à semelhança do que aconteceu no Dow Jones, ou do que está a acontecer no Dow Jones. Repare-se que aqui a quebra aconteceu um pouco mais tarde. Se virmos no gráfico de 4 horas, neste momento, inclusive, a quebra acabou de acontecer já no dia de hoje. É possível que haja aqui um aprofundar do movimento descendente, pelo menos até à amplitude do padrão de inversão, ou seja, se tivermos em consideração a projeção, teremos aqui pelo menos uma aproximação aos 4.430 pontos. É isso que é provável nesta primeira fase. Eu tinha deixado durante a semana passada uma indicação de eventual correção até esta zona. É possível que isso venha a acontecer. Temos aqui uma zona de suporte um pouco mais consistente nos 4.335 pontos, sensivelmente. É uma zona de suporte ainda considerável, como poderemos ver aqui
no gráfico diário, é possível que haja também neste caso uma aproximação, se bem que para já esta correção é perfeitamente natural. Repare-se, mesmo que nós quiséssemos traçar só uma linha de tendência indicativa, com este ponto de toque mais estes dois restantes, uma aproximação pelo menos até aqui aos 4.430 pontos é perfeitamente salutar, perfeitamente normal. Não há também aqui quaisquer evidências de médio prazo descendentes. Já no curto prazo, como se pode ver, é possível que tenhamos aqui uma correção um pouco superior, que se arraste um pouco durante esta semana e que tenhamos então, também devido à incerteza na Europa, tudo que rodeia a Europa, é possível que tenhamos aqui uma semana de correção, mas volto a afirmar que não será, para já pelo menos de forma evidente, não será uma correção que coloque em causa a estabilidade de médio e longo prazo. Ainda assim, vou deixar aqui a indicação de curto prazo para esta semana de descendente, porque podemos ter então uma aproximação pelo menos aos 4.300 pontos numa primeira fase, 4.380 pontos numa primeira fase, 4.300 pontos numa segunda fase. Perfeitamente natural, nada de mais, faz parte das oscilações do mercado. Terminando no S&P 500, também lhe tinha deixado a indicação de curto prazo neutral ascendente durante a semana passada. Também aqui acabei por ver a minha previsão confirmar-se. Entrou inclusive em novos máximos, quebrou aqui a anterior zona de resistência. Para já, estamos em máximos, é sempre imprevisível esperar por uma correção, apesar dela poder surgir em qualquer fase. Neste momento, no gráfico horário do S&P, podemos ver que também temos inclusive aqui um padrão um pouco mais extenso do que no Nasdaq. Inclusive uma situação mais próxima da do Dow Jones do que propriamente com a do Nasdaq. Repare-se, eu estava agora aqui a passar por um padrão anterior. Este que aconteceu entre dezembro e janeiro é muito semelhante àquele que estamos a ter agora. É semelhante também ao que tivemos em fevereiro. Repare-se nas similaridades a nível técnico. É semelhante também ao que tivemos em março, semelhante ao que tivemos em abril, de certa forma, apesar daqui com maior volatilidade. É expectável, por isso, uma correção semelhante a estas anteriores. A de dezembro e a de fevereiro, pelo menos, devido às similaridades técnicas do movimento. Repare-se, só para termos um termo comparativo, se nós traçássemos um paralelismo deste movimento descendente de fevereiro-março para aqui, para esta fase, teríamos uma eventual aproximação aos 2.040 pontos. Nada que me surpreendesse nesta fase, nada de muito estranho, porque, enfim, é uma correção natural. Temos aqui um padrão de inversão também ativado de forma clara. Aqui parece-me um duplo topo, neste caso em concreto, apesar de termos tido aqui uma oscilação, não consideraria uma neckline diagonal, consideraria o duplo topo por termos um segundo ombro eventual, no caso do duplo topo, um segundo movimento ascendente que é claramente superior a 2/3 do anterior, e por isso parece muito mais correto do ponto de vista técnico considerar aqui um duplo topo assimétrico. Se assim for, e parece-me ser o caso, teríamos então uma projeção a partir deste ponto que foi já atingida, está a ser já atingida nesta fase. É possível que também aqui tenhamos um rebound ascendente, uma ligeira recuperação, mas que isso não seja suficiente para travar um movimento corretivo um pouco superior. Repare-se, é perfeitamente possível que tenhamos aqui uma situação semelhante a esta de fevereiro. Tivemos um rápido movimento ascendente que se seguiu de uma recuperação até à zona de suporte quebrada, que passou a ser zona de resistência, e depois uma continuação do movimento descendente, exatamente igual ao que tinha acontecido aqui em dezembro, se bem que aqui não chegamos a ter uma recuperação até à zona de suporte, daí também termos tido um movimento um pouco mais aprofundado do ponto de vista percentual. Pronto, é isto então em relação ao S&P, nada de especial na minha opinião, mas que ainda assim pode gerar aqui, pelo menos, até se calhar mais do que uma semana de descidas, mas pelo menos durante esta semana é possível que tenhamos aqui uma perspectiva um pouco mais negativista, por isso preparem-se para sofrer um pouco os que têm posições longas, os que têm posições curtas ou que estão perante a abri-las, refreiem o vosso entusiasmo, porque existe a possibilidade deste movimento não passar de uma pequena ameaça. Repare-se que temos aqui uma eventual linha de tendência ascendente, não é muito significativa do ponto de vista técnico, mas que poderá suportar uma eventual correção da cotação e depois gerar um ressalto ascendente novamente que pode gerar novos máximos. De
qualquer forma, dificilmente não nos aproximaremos aqui dos 2095 pontos. Quer dizer, nesta fase até já estamos lá neles, por isso, enfim, não será de estranhar. É possível, como eu disse, que vamos um pouco mais abaixo. Vamos ver. Para já, estou aqui um pouco dúbio em relação ao sentimento, porque se por um lado temos aqui a cotação já muito próxima de uma zona de suporte diagonal, por outro lado temos ali o gráfico de 4 horas a evidenciar um maior movimento. Temos também a tendência de médio e longo prazo ascendente. Se a prudência me diz que deveria continuar neutral ascendente, para já, o instinto diz-me que devo ficar neutral descendente, porque, dado o histórico recente, dada a formatação do padrão, é possível que tenhamos aqui uma extensão um pouco superior do movimento descendente e que tenhamos pelo menos então a aproximação aos 2030 pontos, sensivelmente, o que seria... enfim, eventualmente, por exemplo, aqui aos 2039 pontos é perfeitamente plausível, perfeitamente aceitável. Vamos ver o que é que esta semana nos traz. É então tudo em relação aos índices americanos por hoje. Muito obrigado pela atenção e o resto de bom dia.